Paz seja com todas. Vamos para o nosso primeiro dia desse devocional que foi inspirado em 9 mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Jael, que diz lá em Juízes 4, versículo 17 ao 21, diz assim: Porém Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Heber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Heber. Jael saiu da barraca para encontrar Cícera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete. E Cícera pediu a ela: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo, e ele disse: Fique na porta da barraca, e se alguma pessoa vier perguntar se há alguém aqui, diga que não. Cícera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Então, o tema dessa primeira mensagem é: o Senhor dará vitória através de você. Nessa época, o povo de Israel havia pecado contra Deus, estava sofrendo uma opressão pelo povo cananeu. Israel tinha uma juíza chamada Débora, e Deus revelou a ela que ia dar vitória sobre esses inimigos, e que a vitória seria por meio das mãos de uma mulher. Então, o exército de Israel, liderado por Baraque, entrou em batalha contra o exército cananeu e derrotou o exército cananeu. Mas Cícera, que era o comandante do exército, fugiu e entrou na tenda de uma mulher chamada Jael, que foi essa mulher que matou ele, né? E aí a reflexão já começou assim, com uma pergunta assim: será que nós temos deixado de vencer por colocar nas mãos de outras pessoas, por querer que outras pessoas lutem no nosso lugar, sendo que Deus já determinou que será através de nós? Será que o medo tem nos vencido? Tem nos paralisado? A gente está tentando responsabilizar outras pessoas, a gente está tentando ficar ali: não, eu vou ficar no meu cantinho aqui quietinha, eu não vou me meter, eu não vou me posicionar em relação a essa questão, né? Ou agir assim como se não tivesse nada a ver com você, ou tentar fugir mesmo, né, da situação. E aí a primeira lição que Deus nos traz através dessa reflexão, né, que foi dada em primeiro lugar à pastora Gisele. Então eu tô aqui como um vaso de segunda mão, né, vamos dizer assim, porque primeiro foi entregue para ela. Mas olha só, primeira lição: Jael foi corajosa e sábia, ela foi ágil e ela agiu, né, no momento que ela precisava agir, né. E aí ela sabia o que deveria fazer, né? Na hora da tensão ali. Ela teve medo, com certeza, mas ela não permitiu que o medo paralisasse ela. Assim como Pedro também, né? Pedro, quando ele não tinha o Espírito Santo ainda, o que ele fez? Ele negou Jesus, ele fugiu da situação. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi diante dos fariseus que estavam perseguindo os cristãos, e ele pregou a palavra e ele batizou ali 3.000 pessoas na primeira pregação dele após o batismo com o Espírito Santo. E da mesma forma também que Deus disse a Josué, né, não temas, né? Deus está dizendo para você também hoje a mesma coisa. Então substitua o nome de Josué pelo seu nome. Carol, não tema, seja forte e corajosa. Eu sou contigo. Você não foi escolhida por mão de homens, né? Não tenha medo, porque sou eu que te uso, sou eu que te amei. Então que você possa substituir aí também pelo seu nome e entender que Deus escolheu você, Deus levantou você
como coluna, talvez na sua casa, no meio dos seus parentes, e vai ser através de você a vitória. Mas a gente não pode se deixar intimidar pelo inimigo. E aí nós precisamos também estar atentas às oportunidades que Deus nos dá e parar de perguntar: mas e se não der certo? E se não for para mim? E se eu não for capaz de fazer isso? E se não for da vontade de Deus, né? Se ele te revelar, se levante, coloque-se em pé e deixa que Deus faça através da sua vida. A força e o poder, o milagre vai vir por meio dele, não por meio de você, né? Por meio de nós só precisa ter um posicionamento, uma busca, um desejo de fazer a vontade de Deus, mas é pela graça de Jesus e o poder do Espírito Santo que isso vai ser concretizado. E a segunda lição: Jael usou as ferramentas que ela já tinha e que ela já estava acostumada a usar no dia a dia dela. Então não adianta nós tentarmos usar as ferramentas de outra pessoa, porque cada pessoa tem um dom, nós precisamos focar em usar a força que Deus nos deu, né? E não querer ser como outras pessoas. Nós somos únicas diante de Deus e Ele nos fez de maneira única, cada uma com o seu dom, com o seu talento. A gente precisa reconhecer isso e valorizar isso, né? É como a história de Davi, quando ele foi batalhar contra o gigante Golias. Saul queria dar a armadura dele, né, para Davi usar, mas Davi não estava acostumado com armadura, não era nem do tamanho dele. Então Deus vai dar vitória dentro dos nossos dons, dos nossos talentos, das habilidades que Ele já nos entregou. Terceira lição: Jael não agiu por vingança e nem por mérito próprio. Ela fez com a intenção certa, né? Para dar a glória a Deus, porque Deus que deveria aparecer através da vida dela, né? Jael foi um instrumento de livramento, né? E de glórias ao nome de Deus. Ela não quis fazer por vingança própria, por um sentimento dela, mas ela pensou num bem maior, realmente. E aí, quarta lição: Jael viu que o inimigo entrou na casa dela, mas ela não deixou ele permanecer, né? Ela se posicionou, ela não se acomodou diante da situação e ela buscou a Deus. E é o que a gente tem feito também. Como que a gente pode ter esse posicionamento, né? E buscar a Deus para que o inimigo saia, para que o inimigo solte, talvez, pessoas até da nossa casa, da nossa família, ou a nossa própria vida financeira, a nossa saúde, a área que for. Como nós podemos nos posicionar? Buscando a Deus em oração, em jejum e com a atitude certa, né? Diante de Deus, mantendo ali uma atitude certa. E Deus também vai nos dar vitória, com certeza, se a gente viver nessa busca, né? E na obediência, Ele também vai nos dar vitória, porque Ele é bom. E para Deus não existe coincidência, né? Em nada, existe propósito. Então, eu te pergunto hoje, né? Foi a reflexão que foi deixada para nós da parte de Deus, através dessa palavra que Ele entregou à pastora Gisele. Quais são as ferramentas que Deus te deu? E qual é a insegurança que você ainda tem, né, que talvez esteja te impedindo de crer, de se posicionar? Então reflita nessas perguntas e se posicione e lembre, o Senhor dará a vitória através de você. Deus abençoe.